Hebreus 11, parte 1. Estudo da palavra Deus e nós. Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo novamente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No grego, ela está assim, é a certeza de coisas esperadas. Ou seja, a certeza de coisas esperadas e a prova de fatos não vistos. Ou seja, é algo que sai do mundo espiritual, que já é fato no mundo espiritual. Mas os nossos olhos físicos ainda não viram. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Em 1 Coríntios 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. Ou seja, não é pelos cinco sentidos humanos que a gente consegue viver a vida com Deus. É andar em comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus não é visível aos olhos humanos. Certamente ali no Gênesis, né, no início, no Éden, aquele lugar ali foi preparado, né, pelo próprio Deus. Geralmente eu costumo pensar que era um tipo de um santuário, que seria um local para o encontro, né, entre céus e terra. E Deus se fazia visível, a semelhança de Cristo, quando foi transfigurado diante dos apóstolos ali, né, diante de Pedro, Tiago e João, naquele monte, né, da transfiguração, que a própria escritura relata, né, que o rosto do Senhor ficou como o sol e as suas roupas resplandecentes, como uma luz muito, muito clara. Então, isso certamente é a aparência de Deus. Essa é a aparência do Todo-Poderoso. Para cá, né? Não na sua excelência, vamos dizer assim, né? Porque quando João viu Deus ali em Apocalipse, ele relata uma série de cores, uma série de como que eu posso dizer? Quando a luz entra, né, passa por um diamante, por exemplo, aquela fragmentação das cores, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele esplendor. Então, algo semelhante a isso aconteceu aqui algumas vezes, né, na face dessa terra para algumas pessoas. E isso, provavelmente no início eles deveriam ter essa aparência de Deus, né? Uma forma de Deus estar fisicamente ali com os homens que eram físicos, né? Que eram naturais. E essa presença de Deus, né, revestia eles de glória e de honra. E eles nem percebiam que estavam nus. De tamanho era aquele poder, né, aquele esplendor. Então, essa é a fé. A fé é algo dessa natureza, é algo que está acima da terceira dimensão. É algo que vem bem de cima. É algo que vem de uma outra dimensão. É algo que nós só podemos alcançar verdadeiramente se for pela fé. Se não for dessa forma, né, com essa certeza de coisas que a gente espera e fatos que a gente não vê, ou seja, fato é algo que acontece, né? Fato é algo palpável, né? O que é um fato? É algo palpável. Quem traz isso à existência é a fé. A fé é esse meio. Então ele diz assim, né, no versículo 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, né, os homens da fé do Antigo Testamento. Então, assim, foi por meio, né, da fé que os antigos receberam, né, bom testemunho de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, é aquilo que nós já, né, ouvimos constantemente. Deus trouxe a existência, né, de coisa de onde não existia. Por exemplo, as trevas, ela é a ausência de luz. Né? Por isso que se chama trevas. E Deus fez das trevas resplandecer a luz. Então, é isso que está dizendo aqui. Que ele, Deus, né, a forma de Deus fazer, a forma de Deus operar, é dessa forma. É trazendo à existência coisas que nós hoje podemos pegar, podemos apalpar, daquilo que não se vê, que não pode se apalpar. Para que a gente tenha acesso a isso, a gente precisa crer. A gente precisa ter fé. Então, pela fé, entendemos, né, que o universo, ou seja, tudo que existe, né, nesse mundo e nos outros mundos, né, no que nós conhecemos como sendo o universo, né, composto por planetas, por astros e estrelas. Então, tudo que a gente conhece, né, como sendo o universo foi criado por Deus. Foi Deus que trouxe à existência todas essas coisas. E, bem, eu não vou entrar aqui no mérito, né, porque Deus é Deus. E a ciência já busca, né, a compreensão de todas essas coisas há muito tempo. Mas o que nós sabemos é que, no final de tudo, a palavra de Deus ainda vai mostrar que ela é a verdade. Cada dia que passa, eles conseguem, tentando, né, trazer algo da ciência como sendo algo novo e completamente diferente de tudo. Eles só, cada dia que passa, eles comprovam que a Bíblia é verdadeira. Né? Então, assim, verdadeiramente, né, Deus, ele é o que ele é, e ele é o único. E a forma que ele faz as coisas, né, nós, como seres humanos, não conseguimos destrinchar tudo, porque senão, né, ele não seria Deus. Os pensamentos, a soma dos pensamentos, como diz, né, o Salmo 139, a soma dos pensamentos de Deus é tão grande, é tão inalcançável, que ainda que a gente começasse a querer contar, né, a gente não conseguiria. Essa é a mente de Deus, essa é a capacidade de Deus. Então, ele é o Criador de todas as coisas. Ainda que a linguagem humana seja ainda ineficaz para poder explicar todas essas coisas com detalhes, mas eu creio que até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que for para o nosso conhecimento aqui debaixo do firmamento, o Senhor vai nos entregar. Basta que tenhamos o desejo e disposição para nos envolvermos com Ele, para termos comunhão, intimidade com Ele, para que Ele venha, né? É igual quando a gente tem um amigo, um melhor amigo. A gente conta para esse amigo as coisas mais, né, mais íntimas. A gente troca confidências, né? Então, ainda mais o nosso Pai Celestial. É alguém que jamais mentiria para nós, jamais nos trocaria por nada, nem partiria o nosso coração, nem nos trairia, porque Ele é a excelência, né? Ele é a fonte de tudo que é bom. Toda boa dádiva, né, como diz Tiago. Procede do alto, procede do Pai das luzes, quem não há sombra nem variação de mudança. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então, veja, lá em Gênesis, quando a gente lê esse relato, não está escrito que foi feito. Ele só, cada um, né, ofereceu a sua parte, né, a sua oferta. Mas aqui o Espírito revela. O Espírito revela o íntimo de cada um. Então, por que Abel teve todo aquele cuidado? Separar a ovelha mais gorda, fazer toda aquela coisa. Né? Ele teve
uma motivação. E pela fé ele foi reconhecido como justo. Ou seja, o primeiro justo, né? O primeiro a ser reconhecido como justo por Deus é Abel. Mas como esse mundo, né, foi entregue nas mãos daquele que não é justo e não reconhece a justiça, pelo contrário, aquele que é justo não tem lugar, né? Não teve lugar, não aqui. Quando Deus aprovou as suas ofertas, ou seja, ele foi reconhecido justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Mas, se a gente for aqui, a gente está em Hebreus 11. Se a gente for aqui em Hebreus 12, na página seguinte, 24. Hebreus 12, 24. A Jesus, nós chegamos, né? Hoje nós estamos. Chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque se nós lermos lá em Gênesis, a gente vai ver que o sangue clamava por justiça, por vingança. Ou seja, para que fosse feita a justiça, né, daquele que derramou aquele sangue inocente. Mas pela misericórdia de Deus, desde o início, Deus poupou a vida de Caim. E ainda colocou um selo sobre ele. Essas coisas são coisas que, vamos dizer que é um presságio, que é um anúncio das coisas que haveriam de vir. Deus estava mostrando em atos, em figuras, coisas mais excelentes que haveriam de substituir essas coisas. Ainda assim, Deus mostra a sua bondade, a sua graça, né? Porque Caim merecia o quê? Caim merecia, segundo a lei, né, que o próprio Deus estabeleceu, que é aquele que ali em Gênesis 9, se não me engano, que derramasse sangue, teria que ser derramado o seu sangue também. Porque a vida da carne está no sangue. E Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Deus instituiu essa lei exatamente para que o assassinato não fosse algo normal, banalizado. Quando Deus poupou a vida de Caim, foi por misericórdia, foi por graça. Para que nós possamos entender qual é a vontade dele desde o início. Que apesar da maldade, da fraqueza do homem, é um pecado, Deus o ama. Não é Deus que fica o tempo inteiro tentando pegar o homem num erro, numa falha, para mandá-lo para o inferno. Esse não é Deus. Deus é aquele que, no lugar de deixar que toda a humanidade fosse para onde deveria ir, pelos seus próprios atos, ele é aquele que, pela misericórdia, ele interceptou, enviando seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Alguém que viveu uma vida perfeita desde o início. Cada dia, cada propósito, para que nada ficasse desprotegido, nada ficasse faltando. Sabe, fosse enchendo, até o momento apropriado. Para que pudesse galgar outra exigência, outra coisa, outro nível. Até ele chegar na cruz e depois da cruz descer ao inferno para resgatar aqueles que estavam lá por causa dos seus próprios pecados e fazer nova todas as coisas. Então, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, mas uma figura. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Veja, o significado do nome de Enoque é dedicado. Ou seja, ele levou uma vida
dedicada a Deus. Ele andava com Deus, como diz lá em Gênesis. Gênesis 5:24. Ele andava com Deus. E é isso que Deus espera de nós hoje, que andemos com Ele. Ele foi arrebatado. Muitas pessoas dizem, clamam pela segunda vinda de Jesus. Elas não sabem o que estão pedindo. Porque a segunda vinda de Jesus não vai ser algo bom para o mundo. E uma pessoa que verdadeiramente conhece o Senhor e conhece as Escrituras, sabe o que vai acontecer. Então, se nós andarmos com o Senhor, nós também seremos arrebatados. Se nós andarmos em espírito, se nós reconhecermos a obra, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma figura para os nossos dias. Isso não está colocado aqui em vão. Ele viveu uma vida dedicada pela fé. Ele não via Deus. E veja, ele não tinha um espírito dentro. Ele era um homem apenas que tinha inspiração do Espírito Santo. O Espírito fora, o Espírito sobre, um revestimento, vamos dizer assim. Mas nós hoje, né, quanto mais nós, se ele deu esse testemunho, eu fico imaginando quanto mais nós. Quanto mais nós não daremos algo superior a isso. Eu creio que nós, como filhos de Deus, nós seremos arrebatados. Eu creio que, como filhos de Deus, não somos todos chamados para um mesmo propósito, um mesmo cargo, uma mesma responsabilidade, mas todos somos filhos. Então, vamos buscar conhecer mais o nosso Pai. Ele é Espírito. E Ele requer que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a gente não precisa estar preso a regras e convenções, como se fosse uma coleira, ou uma focinheira, ou uma vida completamente cheia de estipulações, de regras e tudo mais. Não que a vida não precise de regra, óbvio que precisa. Tudo precisa de uma organização, de uma ordem. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando de uma vida indestrutível. Uma vida que começa desde o momento que a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, até o momento que seremos arrebatados por Ele. Andando com Cristo, conhecendo a Cristo, dando testemunho dele. Seja nas coisas mais simples. Veja, muitas vezes a gente se preocupa com coisas grandes, mas a vida, ela é feita de coisas pequenas. O nosso dia a dia é feito de coisas pequenas, coisas às vezes muito pequenas que às vezes se transformam num caos, num verdadeiro caos. Que se a gente estiver andando em espírito, a gente vai tomar as rédeas dessa situação e vai dizer: você não vai sair do controle. Porque quem deseja o caos é contrário a Deus. Não é o Espírito de Deus. Deus foi que viu o caos e colocou tudo em ordem. Nós somos desse Espírito. Nós pertencemos a esse Espírito. Então, Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ou seja, ele deveria ser um homem extraordinário,
de se conviver. Alguém com um padrão único. Porque se não fosse, ele não seria o único a ser arrebatado. Esse único, essa unidade que Jesus veio nos dar. Um com o Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse tipo de fé. Certamente, quando Enoque andava com Deus, as coisas não deviam ser perfeitas, maravilhosas, como eram no início. Devia estar distorcido. Muitas coisas diferentes. Mas para esse único homem ter agradado a Deus, é porque a fé dele, a fé que ele tinha, ou seja, para quem ele olhava. Entende? Quem que ele buscava alcançar? Não era alguém que estava ali. Não era alguém que se fazia presente fisicamente falando. Mas certamente as pessoas que conviviam com ele deveriam dar testemunho disso. Porque Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Deus vê todos os momentos. Deus vê a intenção do coração. Deus vê os pensamentos. Deus vê tudo. Ainda que ele não fosse perfeito. Porque não existia nenhum ser humano perfeito. Mas a fé não tem a ver com perfeição. A fé tem a ver com sinceridade. Eu sei da minha fraqueza. Mas eu sei o poder que opera em mim. Que em meio à minha fraqueza, esse poder vem e faz aquilo que eu não posso fazer como ser humano. Então eu descanso nele. Às vezes eu me debato um pouco. Estou em processo de crescimento. Mas estou aprendendo. Cada dia a gente aprende um pouco mais. E aí, hoje é melhor do que ontem. E amanhã é melhor do que hoje. E assim acontece esse crescimento. Glória em glória. Veja, é impossível não dar frutos mediante o Espírito de quem nós nascemos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não é por obras. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo. Pode fazer uma série de coisas. Uma série de coisas politicamente corretas. E ainda assim não agradar a Deus. Porque se essas coisas que você faz, ou que eu faço, ou seja quem for faz, é simplesmente para alcançar um determinado objetivo humano, isso não tem valor diante de Deus. Porque se o homem por si só pudesse ser perfeito, por que Deus mandaria Jesus Cristo, não é verdade? Ele sim é perfeito. Por isso ele é o nosso substituto. Esse homem aqui, ele não foi arrebatado porque ele era perfeito. Ele foi arrebatado porque ele tinha uma fé que agradava a Deus. Então ele se dedicava a conhecer a Deus. Andava com Deus. Ora, ninguém anda com quem não se conhece, eu acho. Porque a partir do momento que você está com uma pessoa, pelo menos uma hora, você já sabe bastante coisa sobre ela, principalmente se for mulher, né? A gente fala um pouquinho. Então, né? A não sei que sejam mudos ou coisa assim, mas se a gente está na companhia de uma outra pessoa, a gente vai querer conversar com essa pessoa e querer conhecer sobre essa pessoa, não é verdade? Então, se ele andava junto com Deus, é porque ele conhecia Deus. Ele buscava conhecer, ele se dedicava a conhecer a Deus. Ainda que Deus seja um ser invisível. E isso aqui nos primórdios, imagina hoje. Né? Nós somos filhos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus.
Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. A gente deve olhar para Deus como ele verdadeiramente é. Deus, o Todo-Poderoso, misericordioso, cujo amor dura para sempre, cuja fidelidade dura para sempre. Né? O que o apóstolo Paulo disse? Mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Porque ele não pode negar a essência dele, quem ele é. Essa recompensa, tá? Que existe, que recompensa aqueles que o buscam, essa recompensa aqui é pela fé, é pela pessoa acreditar nele. Foi assim que ele agiu com Abraão. Foi assim que ele agiu com todos esses homens. Ele se manifestou a eles e eles creram. Porque nessa época não tinha a Bíblia, né? A Bíblia ela foi escrita a partir dessas experiências. Né? Então, a gente está falando aqui do início, bem do iníciozinho mesmo do Gênesis. Então, esse recompensar é a fé. Deus recompensa a fé. Então, quando a gente crê, de acordo com a palavra de Deus, acerca de alguma coisa, Deus vai lá e torna aquilo real. Real na nossa dimensão. Essa é a recompensa. Entende? É causa-consequência. Então, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Coisas que ainda, veja, ele foi avisado por Deus. E Deus não é um ser visível, né? Ele é espiritual, ele é espírito. Por 120 anos, esse homem levou 120 anos construindo uma arca para salvar sua família. Imagina quanto desdenho, quanta zombaria ele deve ter ouvido. Não é verdade? A gente não passa tanto tempo e a gente já experimenta coisas parecidas. Acho uma semana, né? Alguns dias, alguns anos. Ué, cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Imagina 120 anos. Acho que tem gente que nem vive isso, né? Tem gente que nem chega a 120 anos. Interessante, né? Buscar alguém que não vê é muita fé, né? É muita fé. Peço a Deus que essa fé seja nos dada pelo Espírito Santo em tempo oportuno a cada um de nós, para que a gente possa perseverar em meio a essa geração como Noé. E no mundo inteiro Deus só achou ele. Só achou graça. Ou seja, o que é graça? Graça é um favor imerecido. É um favor imerecido, ou seja, aquilo que ele nem merecia. Mas algo nele. Não deveria ser os atos dele, mas algo dentro dele deve ter chamado a atenção de Deus. Um tipo de inconformismo, até mesmo consigo mesmo. O nível, né? Você olhar para si mesmo e ver tanta fraqueza em você. E você ter repugnância disso. Você olhar e dizer, oh, mas Deus achou graça. Não é Deus riu dele não, tá, gente? Deus viu que poderia dar algo para ele que ele não merecia. Então, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ou seja, 120 anos para construir essa arca. 120 anos trabalhando num projeto que ele ouviu de alguém que é invisível. Ele realmente deve ter sido chamado de louco. Continuando, meu Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado,
obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, veja bem, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Mas um doidão, né, que escutou a voz de Deus e obedeceu. E eu digo doidão porque, né, é aquilo que as pessoas pensam, né? É algo que é individual. A voz da fé é algo individual, tá? Não é coletivo. Tem muitos lugares que transformam a fé, mercadejam a fé como se ela fosse algo coletivo. Não é. Tá? Não é. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Mais tarde. Bem mais tarde. Receberia como herança. Receberia. Tá? Receberia como herança. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Então, foram homens que viviam peregrinando pela terra, andavam de lugar a lugar, habitando em tendas, porque eles criam que aonde eles passassem, até onde eles pudessem ir, aquilo lhes seria dado. Porque Deus disse e Deus faz. Eles não olharam para as circunstâncias. E Deus foi com eles. E a gente, né, pode ler, né, lá em Gênesis a história de cada um deles, e a gente vê que eles recebiam, né, verdadeiramente aquilo que eles pela fé, né, eles trabalhavam, eles lutavam, eles encaravam pela fé. Eles encaravam, eles eram capazes de encarar coisas, desertos e o que fosse, como Abraão, por exemplo. Abraão, um homem tão extraordinário, ele foi um homem tão extraordinário que ele disse para o sobrinho dele, Ló, olha para onde você vê aí, escolhe um lugar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E ele simplesmente deixou que Ló escolhesse. E não se importou. Sabe por quê? Porque ele tinha com ele firme. Seja o lugar que eu for, o maior de todos vai comigo. Ele pode transformar o deserto no Éden. Ele pode fazer todas as coisas juntamente comigo. Com ele, eu posso qualquer coisa. Porque foi ele que me chamou. Isso é confiança. Uma confiança infantil. Que Deus abençoe as crianças. Que Deus proteja as crianças. Que Deus guarde. Eu agradeço ao Pai por dar ordem aos seus anjos para guardar as criancinhas de 5, 6 anos para baixo. Que confiam no Senhor. Que confiam nos seus pais, ainda que eles lhes maltratem. Ainda que eles não tenham tanto amor. Que os anjos do Senhor estejam guardando essas crianças. Em qualquer lugar desse mundo. Isso daqui é uma fé infantil. Isso aqui é uma confiança. Que só mesmo uma criancinha assim tem nos pais. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Viu? Então ele não se importou em escolher. Eló escolheu pela aparência. Um lugar bonito, como diz, parecia o Éden. Regado, cheio de plantas, parecia o Éden. Mas o Éden depois da queda, né? Ninguém podia mais nem entrar. Que Deus não deixou, né? Então, aquele homem foi para um lugar que depois foi destruído. Tamanha era a perversidade das pessoas. Ou seja, aquelas pessoas certamente se importavam com a beleza. Certamente aquelas pessoas se importavam em enfeitar o seu lugar. Isso sim elas se importavam. Nem sempre as coisas que é do maligno, veja, não caia nessa que as coisas que são do maligno, elas são feias, horrorosas e né, craquelentas e tudo mais. Não. Às vezes elas são muito bem cuidadas. Elas têm uma aparência muito vistosa.
Mas se você estiver andando com Deus, Ele vai te mostrar. Então, Abraão, ele esperava essa cidade edificada por Deus. Uma cidade que, se ela é edificada por Deus, não está aqui no mundo. Então, olha a esperança desse homem. Olha a esperança, a confiança desse homem. Vê se não é algo infantil, vê se não é algo verdadeiramente de uma criança. Só uma criança espera num pai e numa mãe. Naquela idade, naquela fase da infância mesmo, da inocência. Isso aqui era um homem adulto. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, ela recebeu poder para gerar um filho. Ela recebeu poder para gerar um filho. Viu? Pessoas que não colocavam a sua confiança na sua própria capacidade, porque sabia que não tinha. Veja, quando Deus abençoou Abraão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, quando as pessoas chamavam ele, veja, nessa época as pessoas se nomeavam, né? Nomeavam assim os seus filhos pelo significado dos nomes. Escolhiam os nomes pelos significados. Para eles isso era muito importante. Isso se dizia muito a respeito daquela pessoa. Então, quando as pessoas chamavam Abraão, não estavam chamando Abrão. Abrão, né, eu esqueci agora o significado de Abrão, mas Abraão é pai de multidão. É pai de muitos. Agora, Abraão é pai de muitos. Abraão é pai de muitos. Então, quando as pessoas chamavam Abraão, elas chamavam pai de muitos, só que ele não tinha nenhum filho. Ele ainda não tinha nenhum filho. Por quê? Porque Sara era estéril e ele já era avançado em dias. Humanamente falando, existia bloqueios ali seríssimos. Né? Abrão é antepassado famoso. Entendi. Ou seja, é algo que se gloriava do passado, né? Exatamente. Era algo que fazia ele sempre lembrar do passado. Era famoso. Mas ainda assim ficava olhando para trás, né? Quando Deus mudou, veja, as pessoas chamavam ele de Abraão, pai de muitos, mas ele não tinha filhos ainda. E eles não ignoravam a dificuldade que ambos tinham. Tanto Sara quanto Abraão. Eles tinham dificuldades biológicas, dificuldades humanas. E naquela época não existiam os recursos que tem hoje em dia. Então, né, não tinha como. Eles não ignoravam isso, eles sabiam. Tanto ela sabia que era estéril, quanto ele sabia que já não estava velho. Então, veja, quando começaram a chamar ele de Abraão e ele responder, eis-me aqui, sou eu, ele começou a se ver nessa situação. Ele começou a olhar para ele como um pai de muitos. E isso fortaleceu a sua fé. Isso fez com que ele cresça contra a sua própria esperança. E Sara, idem. Então ela recebeu poder. Veja, foi poder. Esse poder não veio deles. O poder veio pela fé de Deus. Ou seja, eles tiraram essa virtude de Deus. Aquilo que eles necessitavam. Através da fé. E hoje, né, a gente fala sobre essas pessoas, né? Mas só a pessoa que passa por esse tipo de problema, de angústia, que pode falar por si mesmo, né? Mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Veja, acreditar, ainda que a sua esperança tenha acabado. Por isso Deus mudou o nome deles. Para que isso os fortalecesse. Dia após dia. Recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel. Veja, olha a expectativa dela. Considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, não somente Abraão confiava em Deus, mas a esposa dele também. A esposa dele também confiava.
a esposa dele também acreditava em Deus. Uma Então, só formava carne. um casal perfeito. Daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis quanto a areia do mar. Viu de um homem sem vitalidade. Ele sabia. Sara também sabia. Mas eles optaram em não ficar olhando para aquilo que eles tinham e olharam para Deus, que tudo tem, que tudo pode. Por isso ela recebeu o poder, para gerar um filho. Sem falar que Sara, né, ela foi uma mulher muito bonita, né, com seus 90 anos, a ponto de reis, né, gentios desejarem tê-la no seu harém. Então, 90 anos, gente, não é para qualquer um, né? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viu? Eles viveram pela fé, mas morreram sem ter recebido aquilo que prometido. Era o quê? A terra para eles, né? A conquista da terra para eles. Essa pátria, aquilo que lhes era prometido. Mas eles, não foi por isso que eles deixaram de crer. A gente, né, passa uma semana passando por uma luta, né, porque quando a gente resolve, né, quando a gente crê em alguma palavra de Deus, quando Ele nos dá uma palavra, mas, gente, olha, surge até coisa para poder fazer a gente abandonar aquela palavra e dizer assim, isso não existe, não. Né? Agora, imagina quanto tempo essas pessoas perseveraram até a morte. Eles perseveraram até a morte. Não foi porque eles não receberam aquilo que eles almejavam, né, que era pátria, mas eles sabiam que um dia aquele que é fiel cumpriria. E eles descansaram de suas vidas físicas ansiando por isso. É tanto que o paraíso, né, recebeu o nome de seio de Abraão. Seio de Abraão. O paraíso, né, que era, né, no lugar dos mortos. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Ou seja, pela fé. A expectativa positiva, o saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles sabiam que se Deus é Espírito, se Deus é o Todo-Poderoso, e ele não habitava aqui nessa terra, então onde quer que Deus estivesse, Deus faria eles chegarem lá. Eles não sabiam como, mas eles criam. Eles acreditavam nisso. Sem ficar se debatendo, sem ficar se mordendo e mordendo outros e se degladiando um com o outro. Porque azul é rosa e rosa é azul, e roxo com não sei o que dá, cor de burro quando foge. Sem nada disso. Só guardando para si mesmo aquilo que cada um acreditava. Se estivessem pensando naquela, ou seja, naquele lugar, naquela pátria, né, de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Viu? Então, eles não estavam pensando de onde eles saíram. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Viu? Por quê? Porque eles sabiam que Deus não habita no mundo. Deus não habita no mundo. Deus tem a sua própria habitação e é maravilhosa. É espetacular, perfeita e indestrutível. Então, certamente, eles criam tanto nisso que eles sabiam que não importava o tempo, não importava a hora. Aquele que prometeu é fiel e iria cumprir, se tão somente eles crescem. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se... Olha que coisa linda. Gente, olha que coisa mais linda. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Por isso, Deus é chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque esses homens mantiveram uma confiança em Deus extraordinária.
E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Apesar de eles serem apenas seres meramente humanos, corpo e alma. Mas veja, não diz que são filhos. Deus era o Deus deles, mas não diz que eram filhos de Deus. Abraão foi chamado de amigo, não filho. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, e essa cidade a gente vê, né? Alguns esboços dela, né? Por João, né? Em Apocalipse. É a coisa mais linda do mundo, né? Então, essa expectativa da fé deles, né? Resultou em algo extraordinário. Então, quanto mais nós, né? Que somos filhos, né? Eles não eram chamados filhos. Eles eram chamados amigos. Eram chamados servos. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Olha a figura, mais uma figura. Seu único filho. Jesus, quando entrou no mundo, o que João diz? O unigênito do Pai. O filho único do Pai. O único do gênero do Pai. Mas esse daí ele não poupou. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência, veja, sua descendência. Aí a gente entra lá naquela questão, a semente. Vini, você pode ler, por favor, Gálatas 3:16? Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Viu? Veja que uma letra. Os desavisados podem achar, né, que é tudo, né? Mas uma letra, veja, olha como Deus é um juiz, um juiz detalhista. Para que ninguém venha, opa, escorregou aqui um negócio aqui, ó, rapidinho, não viu? Não. Nada passa, nada passa diante de Deus. Uma letra faz toda a diferença. Isso não exime, não retira os outros descendentes, mas faz menção especial a uma semente, da qual viria a promessa espiritual. Porque, veja, ninguém vai habitar num lugar espiritual se não for espírito. Como eles poderiam esperar uma pátria espiritual se não eram espíritos? Então, para que isso fosse possível, aí a gente vai entrar lá no final. Quando nós lermos a última frase, a gente vai entender por que esse escritor falou todas essas coisas. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, no coração dele, ele já tinha feito aquilo. Ele tinha uma certeza, uma esperança, uma convicção tão grande em Deus, que ele sabia, Deus prometeu. Eu não quero saber como. Ele prometeu, ele vai cumprir. Se eu tiver que abaixar esse cutelo e ver o meu filho sangrar, de alguma forma Deus vai me dar ele de volta. E não hesitou de fazer isso, exceto porque o próprio Deus não deixou. Oh, coisa maravilhosa. Que o Espírito Santo possa derramar essa fé em nós. Algo semelhante a isso em cada um de nós. Grande fé. Em nome de Jesus. Isso é um dom do Espírito. Isso é um dom do Espírito.
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, isso aqui é uma figura. Deus já sabia que ele não iria permitir que Abraão sacrificasse seu filho porque ele tinha algo em mente. Ele só precisava da atitude de fé. É como se Deus dissesse: eu preciso da sombra para aquilo que vai vir no futuro. Eu preciso de uma figura para aquilo que eu vou trazer no futuro. E encontrou em Abraão esse homem. Encontrou essa disposição em Abraão. Então, quando ele escolhe cada um de nós, veja, por favor, vamos ter em conta que Deus, ele é perfeito em todas as suas decisões. Se ele te escolheu, ainda que você seja muito pequenino, se veja com um olhar muito distorcido, deturpado, sabe, com a baixíssima estima. Ei, olha para você não, sabe, porque isso aí é depressão. Olha para Cristo, olha para Deus, porque Deus nunca erra. Se Deus escolheu cada um de nós, é porque Ele sabe o valor que cada um de nós tem para Ele. Ah, mas Deus ama todos. Mas Ele não escolhe todos. Lembra que Ele disse? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Embora isso tenha um cunho entre gentios e judeus. Então, assim, veja, Deus, quando Ele escolhe cada um de nós, Ele sabe. Tá? Então, assim, quando Jesus disse, né, sobre isso, há muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele está falando da nação de Israel, que é a nação escolhida, e dos muitos chamados que são gentios, do mundo inteiro. Mas dentre essa porção ainda existe também esses que são escolhidos por Deus para determinados propósitos. E fomos escolhidos por Deus para sermos filhos. E veja que Deus, Ele escolheu num determinado tempo. Não foi desde a criação do mundo. Foi num determinado tempo. Entende? Tudo que Deus faz é milimetricamente calculado. Então, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé. Ou seja, aquilo que aqueles homens tinham eram apenas o quê? Promessas. Palavras. Mas eles criam em Deus. Eles acreditavam verdadeiramente que Deus era fiel. Entende? Então, assim, como nós estávamos falando, né? Deus, Ele escolhe dentro tem um período de tempo que as escrituras até chamam, né, de período das trevas, que é depois ali de Malaquias para o Novo Testamento. Parece que há aí uma fração de tempo onde Deus não se comunicou com os homens, de forma alguma. Então, quando Deus faz determinadas coisas, Ele tem um propósito. Ele sabe por quê. Então, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda que você olhe para você e veja todas as suas dificuldades, as suas fraquezas, não pare por aí, não. Para se perguntar por que Deus te escolheu. E começa a conhecer a Deus.